sobre ele meu espírito, e eu tornei mediador da aliança com um povo que estava sem esperança, para libertá-lo de toda dor. Foi crucificado. Em um mundo sem pecado, foi pisado, humilhado, rejeitado, e assim morreu calado. Para que fôssemos resgatados da morte do poder do diabo, Cristo foi crucificado. Mas ressurgiu, glorificado, e assim matou as nossas dívidas de pecado. Mesmo cheio de feridas, vamos para a eternidade. Mas ressurgiu, glorificado, e assim matou as nossas dívidas de pecado. Mesmo cheio de feridas, vamos para a eternidade. Pode o mundo se voltar contra mim, inimigos, amigos, parentes, enfim, ameaça no corpo e na alma, não me causam horror, pois é Deus quem me guarda. Nada temerei, desconfiarei, meu coração descansa nas promessas do Rei. Ele prometeu me cuidar, não me abandonar. Deus comigo está.
Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. É uma alegria novamente nos reunirmos para refletirmos na palavra do nosso querido e bondoso Deus. Hoje o texto para a nossa reflexão, Salmo de número 4. Salmo de número 4, o qual encontramos assim registrado. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, este é o Salmo para a reflexão do dia de hoje. E este salmo ele traz apontamentos muito importantes para a nossa vida, para o nosso viver como cristãos aqui neste mundo. Eu vou discorrer destes apontamentos aí, olhando versículo a versículo no dia de hoje. Primeiro, aqui nas nossas Bíblias, nós usamos a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Ela traz ali como título para este salmo, Deus meu defensor. Este é um salmo de Davi, salmista Davi, do rei Davi, e ele aqui expõe que Deus é o defensor dele. Na Bíblia de Estudo da Reforma, traz a seguinte explicação deste salmo. Davi se queixa que seus inimigos estão falando mal dele como rei em uma tentativa de envergonhá-lo. Ele lhes lembra que Deus distingue os piedosos daqueles que se comportam como seus inimigos. Essa é a primeira parte da reflexão da Bíblia de Estudo da Reforma, colocando aqui um desabafo do salmista Davi, dizendo que muitas pessoas estavam falando mal dele como rei, querendo desmerecer o seu reinado, querendo envergonhá-lo, querendo achar alguma coisa contra ele e assim por diante. E aqui, Davi, ele já começa dizendo no Salmo, ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. E Deus nos responde. Nós temos que aprender a ouvir as respostas de Deus. Lógico que muitas vezes a resposta não é o que nós queremos, mas Deus sempre responde o nosso chamar, que são as nossas orações. Às vezes, Deus responde com um sim, às vezes com um não, ou às vezes com um espera. Ainda não é a hora. Então, Deus ele ouve e responde o nosso clamor, as nossas orações, o nosso chamar a Ele. Depois o salmista escreve assim, eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Como é importante
nós olharmos ali essa frase do salmista Davi e sabendo também que nós, quando estamos em dificuldade e alguém nos ajuda, nós ficamos muito felizes. Nós ficamos muito agradecidos. E aqui uma coisa importante para nós olharmos neste versículo, nesta parte do versículo, é o seguinte: por causa dos nossos pecados, nós estaríamos ou estamos em dificuldades eternas. Mas Deus nos ajuda em Cristo Jesus. Por isso nós podemos, como o salmista Davi, dizer: o Senhor é o meu defensor. Como o reformador da igreja, Martinho Lutero, escreveu: castelo forte é nosso Deus. Porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso defensor, é aquele que não nos ilude, é aquele que não nos abandona, é aquele que nos salva, é aquele que tem misericórdia de nós. O salmista, depois ele diz: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então Deus, ele tem misericórdia de nós. Deus, ele nos ouve, Deus, ele está sempre pronto a nos atender, ou ainda está sempre pronto a estar ao nosso lado, como nós até acabamos de escutar na canção, né? Deus comigo está. Sim, a partir do momento que nós somos batizados, ou somos convertidos pela palavra do Senhor, e o Espírito Santo passa a agir em nosso coração, Deus conosco está. Deus, ele não nos abandona. Deus continua nos carregando, como na ilustração Pegadas na Areia, história tão famosa, de um cristão que estava caminhando na praia, ao lado dele estava o Senhor, e ele observava dois pares de pegadas na areia. E ainda durante este trajeto dele, ele observou que havia um telão onde passava os momentos da sua vida. E ele notou que nos momentos de maior dificuldade, nos momentos mais difíceis da vida dele, só tinha um par de pegadas. E então ele diz para o Senhor: poxa, nos momentos mais difíceis, tu me abandonaste, pois só tinha um par de pegadas? E o Senhor responde para ele: ali eu te carreguei. Porque Ele é o nosso defensor, Ele tem misericórdia de nós. Deus sempre está conosco. Isto é maravilhoso, fenomenal para a nossa vida. Depois aí o salmista agora começa a expor a sua real situação perante os homens. Ali que nós já lemos ali na aplicação da Bíblia de Estudo da Reforma, e diz assim: homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? E isso aqui, este versículo é um versículo extremamente importante para a nossa reflexão em dias atuais. Homens poderosos insultando pessoas de bem. Homens poderosos falando mal de pessoas que querem o bem da população. Cristãos que querem viver o amor cristão. Que outras pessoas mudem a sua vida, reconheçam a sua carência do Salvador, dediquem a sua vida para o amor cristão, para uma fé ativa no amor, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E muitos poderosos, eles não querem saber disso. Eles não querem saber da palavra do Senhor. E aqui o salmista até diz: até quando vocês amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades, coisas que não levam para a salvação eterna, coisas que não fazem bem para a sua vida, nem material, muito menos espiritual. E muitas vezes pessoas com mais poder são aquelas pessoas que vivem mais longe do amor cristão, do cristianismo, da fé em Jesus. Pois a fé em Jesus, ela mostra que nós temos que ser humildes e reconhecer que nós precisamos do Senhor. No próximo versículo, o salmista Davi diz assim: lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial
aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Aqui é uma coisa importante, né? O Senhor trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. E então surge uma pergunta: por quê? Por que Deus permite coisas ruins acontecendo na vida de cristãos, talvez até mais do que na vida de quem não é cristão? E então, fui buscar uma explicação do reformador da igreja, Martinho Lutero, que diz assim: Deus trata seus cristãos e os que temem o seu nome da mesma forma que trata os ímpios e não cristãos, e às vezes até mesmo de forma pior. É como o chefe da família no trato de seus filhos e servos. Surra o filho e bate nele com mais força e frequência do que no servo. Chocante isso, né? Contudo, é para o filho que vai ajuntando o tesouro para a herança. Não fosse assim, não conseguiria resolver esse quebra-cabeça. Porque Deus permite que neste mundo os seus filhos amados passem por tantos problemas? Nós lembramos que os problemas que acontecem em nossa vida não é falta de Deus. Os problemas que nós passamos aqui em nossa vida são consequência do pecado. As dores, os sofrimentos, a pandemia que ainda estamos enfrentando, guerras que estão acontecendo, como aquela acontecendo no leste europeu, são consequências do pecado. Orgulho, ganância, falta de amor, falta de compaixão, falta de empatia e de carinho com o próximo. Sempre querendo mais, mais e mais, nunca contente com o que você tem. Isto nos leva para dificuldades. E às vezes o Senhor nos trata ali, como Lutero diz, às vezes de forma pior, porque Ele não quer que nós andemos no caminho errado. E muitas vezes dificuldades e provações surgem na nossa vida para nós nos aproximarmos do Senhor. Para nós demonstrarmos o quanto nós confiamos no seu amor. Amor este, revelado em Cristo Jesus, o servo sofredor, que sofreu em nosso lugar para a nossa salvação. Ao vivermos agora o período da Quaresma, nós olhamos com mais intensidade o que Cristo sofreu, mas esta é a mensagem da igreja. Em todos os dias que ela anunciar, ela tem que anunciar que Cristo sofreu para a minha salvação. Mais adiante diz assim: tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Aquele que não confia em Cristo, esse tem que tremer de medo. Aquele que não crê em Cristo como seu Salvador, este não tem a certeza da salvação. Por isso que ele tem que, como diz o salmista, examinar a sua própria consciência, reconhecer aonde ele errou e buscar conforto aonde realmente se oferece esse conforto, na cruz de Cristo. Indo para o final do texto bíblico, ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Nós vivemos já o sacrifício de Cristo consumado, realizado. O povo do Antigo Testamento, eles ofereciam sacrifícios em sinal do sacrifício de Cristo. Uma vez que Cristo morreu e se sacrificou por nós, não há mais necessidade de sacrifícios. Mas o sacrifício agora que Deus exige de nós é uma vida de confiança nele. É uma vida apegada nele. E convenhamos, isto exige muito sacrifício da nossa parte. Porque nós sabemos que dedicar a nossa vida ao Senhor requer abrir mão de outras coisas.
como este momento. Nós abrimos mão de alguma coisa para podermos fazer e acompanhar este momento devocional. É um sacrifício. Poderíamos estar assistindo uma outra coisa na televisão, poderíamos estar num outro lugar, poderíamos fazer qualquer coisa, menos ouvir a palavra do Senhor. Este é o sacrifício que Deus exige, um coração humilde, que reconhece a sua carência, a sua necessidade de Deus. Por isso que ele diz, ponham a sua confiança nele. O primeiro mandamento que Deus nos deu, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, é explicado pelo reformador da igreja, Dr. Martinho Lutero, no Catecismo Menor, da seguinte maneira: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. É assim que a nossa confiança tem que estar firmada em Cristo, acima de todas as coisas. Minhas obras não me salvam, é Cristo quem me salva. Já não sou eu mais que vivo a partir do momento que eu tenho fé, é Cristo que vive em mim. Confiar em Deus é viver em Cristo, é anunciar Cristo, é proclamar esta mensagem maravilhosa. Depois, os próximos 2 versículos apresentam-se assim. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Vejam só este pedido que o salmista Davi apresenta, que muitas pessoas fazem. Ó Senhor, olha para mim, me dá tuas bênçãos. Alguns chegam até a dizer o absurdo de eu exijo isto, Senhor. Eu ordeno que tu faça isso. Vamos ser bem sinceros. Quem somos nós para exigir algo de Deus, para ordenar que Deus faça algo? Ouvimos ainda absurdos: Deus tem que me honrar e fazer o que eu quero. Nós temos que ser contentes e felizes com todas as coisas que Deus nos dá. Por isso que o salmista diz: a minha felicidade que tu colocou no coração é muito maior do que aqueles que têm fartura na sua mesa. É muito maior do que aqueles que têm rios e rios de bens materiais, muitas e muitas propriedades e assim por diante. Porque a felicidade do cristão reside no fato de ele ter Jesus, ter o Salvador. E tendo o Salvador é garantida a vida eterna. Por isso, quando nós formos pedir algo material para Deus, nós temos que pedir se for da tua vontade, ó Senhor. Pois Ele sabe o que é melhor para nós. Ele cumpre com a sua vontade, que é muito melhor do que a nossa vontade. Na vontade de Deus, Jesus, Ele se encarnou, Deus Filho se encarna como homem, deixa a sua glória divina, carrega os nossos pecados e morre na cruz. No momento da sua crucificação, Jesus ficou 6 horas crucificado, por você e por mim, para nos perdoar. E olhando isso, nós ainda teríamos cara de pau de dizer: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, de qualquer maneira, sem ser da tua vontade? Não, que seja feita a tua vontade. Podemos pedir, devemos pedir, mas devemos também pedir que a vontade do Senhor seja feita. Principalmente nos bens materiais. E então o salmista termina o salmo dizendo: quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Essa frase final ela é muito atual, né? Acompanhamos aí pelo celular, pela televisão, a guerra que está acontecendo, como eu já disse, lá no leste europeu, o país da Ucrânia sendo bombardeado, sendo atacado, sendo invadido. Relatos ali de pessoas que não saem de casa, estão em abrigos, porque têm medo de sair na rua e se deparar com o exército inimigo, que pode matá-lo, pode aprisioná-lo, sei lá fazer o quê.
E então nós olhamos aqui o salmista dizendo: pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Independente da circunstância que nós estamos vivendo, muitas pessoas em nosso país têm medo, vivem atrás de muros, cercas elétricas, também porque têm medo. Né? E então nós olhamos o salmista dizer: só tu me fazes viver em segurança. Não era, o salmista Davi não estava falando aqui que ele não iria morrer, não iria sofrer, não iria ser perseguido. Não. Ele sabia que o Senhor era o seu refúgio e a fortaleza, o seu defensor. Ele poderia deitar de noite com a consciência tranquila e dormir em paz. E nós, como filhos de Deus, também podemos, pois nós temos aquele que nos perdoa ao nosso lado. Deus comigo está, sempre está. Sempre está a nos proteger das investidas do diabo, a nos iluminar com a sua palavra, a nos orientar com o seu amor, nos guiando para que nós também assim amemos as outras pessoas. Para concluir, eu quero terminar a reflexão da Bíblia de Estudo da Reforma. Vocês lembram, o salmista Davi se queixando dos inimigos que falavam mal dele. E então, a Bíblia de Estudo da Reforma traz a seguinte reflexão para nós agora. Quantas vezes nos vemos falando mal das pessoas em posições de autoridade, ou ainda dos colegas ou pares? A palavra de Deus condena queixas injustas. Por meio de Davi, Deus nos encoraja a darmos meia volta de nossos caminhos pecaminosos e confiarmos no Senhor. É interessante essa reflexão. Quantas vezes nós nos queixamos, falamos mal, até injustamente, de pessoas que estão investidas de autoridade, ou ainda de colegas, ou ainda de familiares, amigos, irmãos na fé. Queixas injustas. Pecado contra o 8º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o exemplo de Davi, que ele se queixando de Deus, é que todos aqueles que assim procedem, que falam mal de alguém, que eles possam refletir e, se estão pecando, que se arrependam do seu pecado e confiem no Senhor, pois no Senhor nós temos a defesa de Deus, no Senhor nós temos a esperança, no Senhor nós podemos estar sempre em segurança e assim dizer: tu, ó Senhor, é aquele que é fiel a mim, que me ama, que me protege, que me salva em Cristo Jesus. Que Deus esteja a nos abençoar hoje e sempre, para sempre estarmos firmados em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Muito bem, neste momento nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Nossos pedidos aí que vieram pelos comentários da nossa publicação. Seu Walter e a dona Lindaura agradecem a Deus pela sobrinha Josiane Lossi, que está em tratamento contra o câncer, e hoje teve boa notícia. Os exames médicos deram bons resultados. Então vamos olhar ali pela Josiane Lossi, pedindo que Deus continue a abençoá-la e agradecendo ali estes bons resultados nos seus exames. E também vamos continuar orando pela situação de dificuldade lá do outro lado do mundo, lá no leste europeu, principalmente na Ucrânia, pedindo que Deus esteja a proteger aqueles que necessitam de proteção e também amolecer, mudar de ideia aqueles que estão infligindo tanto sofrimento a outras pessoas. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, Tu és o nosso defensor. Obrigado por Tu enviares Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e assim garantir o perdão de todos os nossos pecados. Assim nós podemos ter a certeza de que estes pecados estão perdoados e, arrependidos destes pecados, nós podemos deitar em paz e dormir tranquilamente, sabendo que Tu és a nossa segurança. Por falar em segurança, Senhor, nós queremos pedir
pela situação de conflito na Ucrânia. Tu sabes melhor do que ninguém o que lá está acontecendo, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas já foram vítimas desta guerra, quantas pessoas estão enlutadas. Querido Deus, pedimos que a Tua mão esteja a proteger todos aqueles que estão sofrendo. Dá-lhes sempre a confiança de que Tu és um Deus presente a protegê-los, material, mas sobretudo espiritualmente. Também, Senhor, pedimos que Tu estejas a operar a Tua vontade no coração daqueles que estão impondo esta guerra, estão impondo tanto sofrimento. Pedimos, Senhor, que mude este caminho, que realmente possam cessar fogo, se retirarem do país e assim pararem com esta guerra. Também, querido Deus, queremos Te agradecer pelos exames da Josiane Lose, que trouxeram bons resultados. Pedimos, Senhor, que Tu continues a abençoar esta Tua filha no seu tratamento contra o câncer. Pedimos, Senhor, que continues a fortalecê-la, dando sempre a certeza de que Tu estás com ela e que Cristo é o seu Salvador. Também esteja com familiares e amigos que tanto estão apreensivos com essa situação. Tudo isto, querido e bondoso Deus, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim estamos nos encaminhando para o final deste nosso momento devocional. Lembrando a programação da nossa congregação, nesta semana reiniciamos os estudos bíblicos nas residências. Amanhã temos o estudo no bairro Coab Jaime Campos, na residência do Ney Roeffle. No próximo final de semana, nosso culto sábado na congregação, 19 horas. No domingo, culto às 9 horas no bairro Coab Jaime Campos. O culto da congregação será gravado, depois disponibilizado nesta página do YouTube, no YouTube, depois no Facebook. E também lembrando, já informando a nossa programação especial do dia 20 de março, nós teremos o culto de 32º aniversário de fundação da Congregação Concórdia de Primavera do Leste, este ano com a presença do pastor Felipe Schneider de Goiânia. Também o culto será gravado e depois disponibilizado. Desejo a paz de Cristo a todos, uma boa noite. Concluímos ouvindo a música Tu És Fiel, interpretada pelo Marcos Rep.